Oi, Tardan, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro André Mendonça, logo que foi ali nomeado relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, convocou essa reunião com a Polícia Federal para hoje à tarde. A ideia era ali tomar pé da situação, entender um pouco mais como está essa investigação e colocar o Supremo Tribunal Federal à disposição da Polícia Federal, saber o que pode ser feito pelo STF para facilitar esse contato entre as duas partes. Essa relação estava um pouco estremecida quando essa relatoria estava nas mãos do ministro Dias Toffoli, viu? Essa reunião foi por videoconferência, durou cerca de 2 horas, começou às 3h30 e acabou agora há pouco, às 5h30 da tarde. Além de Mendonça e dos delegados, participaram também os juízes auxiliares do gabinete de André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal. A expectativa, pelo menos da Polícia Federal, é de uma maior sintonia, uma maior sinergia entre o gabinete do relator e os investigadores. Dentro da PF, acredita-se já em novas decisões já na semana que vem. A partir da quarta-feira de cinzas, eles acham que o ministro André Mendonça já vai tomar novas decisões sobre o caso. Como você falou, Tardan, o ministro André Mendonça, ele tomou posse desse cargo de relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal ontem já tarde da noite, viu? Quase 11 horas da noite, houve um sorteio após a redistribuição do caso. Isso ocorreu porque o ministro José Antônio Dias Toffoli, ele desistiu dessa relatoria, pediu a redistribuição à presidência do STF, depois de uma reunião envolvendo todos os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, no começo dessa reunião, chegou a resistir, não queria deixar o caso, mas depois foi convencido de que a redistribuição era o melhor caminho para ele e também para o Supremo Tribunal Federal. Logo após a reunião, os 10 ministros emitiram nota, assinaram uma nota que foi divulgada pelo STF, dizendo ali que a atuação de Toffoli à frente do processo foi considerada ok, foi considerada boa e garantindo que todos os atos decididos pelo ministro Dias Toffoli tinham validade jurídica. Agora, cabe a André Mendonça decidir o futuro dessa investigação e os próximos passos, como, por exemplo, ele que vai decidir se vai ter aumento do número de investigadores. Dias Toffoli tinha colocado apenas 4 para periciar o material que foi coletado durante a Operação Compliance Zero. Por falar na Operação Compliance Zero, é o ministro André Mendonça quem vai decidir se vai tirar ou se vai manter o sigilo dessa perícia feita pela Polícia Federal. E também é ele quem vai decidir se vai compartilhar os dados coletados no celular de Daniel Worcaro com o Congresso Nacional. Aliás, essa é a maior demanda de 2 colegiados aqui no Congresso. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS quer ter acesso a essas informações. E também o grupo de trabalho dentro da Comissão de Assuntos Econômicos também quer ter acesso a essas conversas que envolviam, inclusive, o ministro, o ex-relator Dias Toffoli. A ideia de deputados e senadores é ter mais informação, ter mais subsídio para 2 depoimentos de Daniel Worcaro, dono do Master, aqui no Congresso Nacional, que vão ocorrer nos dias 24 e 26 de fevereiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Ou seja, Tardan, muita coisa ocorrendo em Brasília nas próximas semanas. Expectativas de novas decisões sobre o caso Master já na semana que vem, a partir da quarta-feira de Carnaval, e na semana seguinte, 2 depoimentos importantes de Daniel Worcaro aqui no Congresso Nacional. E claro, a gente vai acompanhar tudo de pertinho, viu? Eu volto com você. Biagi, só uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. Você mencionou há pouco que ontem, por volta das 11h30 da noite, né, que ele foi decidido que André Mendonça seria, então, o novo relator desse caso. Sendo 11h30, eu me lembro que ontem a gente estava aqui no programa, você ouviu dizendo que a reunião já estava acontecendo aproximadamente 1h30. Então, essa reunião durou mais 6 horas, é isso? Tardan, a reunião em si entre os ministros durou cerca de 3h30, eles ficaram bastante tempo dialogando e na saída ali houve a decisão pela redistribuição
do processo. Esse processo, então, para sair ali do gabinete do ministro Dias Toffoli e voltar para a presidência, leva um pouco de tempo, precisa das assinaturas dos juízes auxiliares, do ministro que está com o processo com o relator e também de um documento anunciando que ele desiste dessa relatoria. A partir desse momento, esse processo é enviado novamente para a presidência do Supremo Tribunal Federal, que vai realizar um novo sorteio. Esse sorteio ele é eletrônico, considera ali novos juízes, alguns têm mais chances de serem sorteados, outros não, e nesse sorteio foi designado o ministro André Mendonça, ele foi sorteado pelo presidente Edson Fachin. A partir daí, esse trâmite ocorre novamente, Edson Fachin assina a designação e o processo é enviado, então, para o gabinete do ministro André Mendonça. Por isso, esse lapso temporal, onde não se sabe muito bem o que ocorreu. Então, a decisão de que Dias Toffoli deixou a relatoria ocorreu por volta das 8h30, 8h40 da noite. E a decisão do novo relator perto das 11 horas da noite. Por causa disso, esse tempo, esse trâmite do processo passar para a presidência do STF, depois ir para o novo relator, demora mais ou menos esse período por causa dos documentos, é mais burocrático do que mesmo uma movimentação física, viu?